Olá, bem-vindo você que está vendo o replay dessa live. Hoje, dia 14 de novembro, 20h34 de Brasília. No momento nós estamos ao vivo. Eu sou Vivian Mazeu e nós estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube, Bebê Ativo. Boa noite! Sejam muito bem-vindas, mais uma live aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre mordida, um tema que foi muito pedido. Um tema que eu recebi muitos comentários, muitas pessoas responderam e-mail, me mandaram pergunta. Eu fiquei aí a semana toda recebendo as perguntas de vocês e programando o que a gente ia falar hoje. Para quem tá pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Todas as quintas-feiras a gente está ao vivo no Facebook, no YouTube e no Instagram Bebê Ativo. Às vezes pode ser que falhe uma rede ou outra, mas quando não dá para fazer no YouTube por algum motivo, depois eu vou lá e subo a live lá também, ok? Bom, agora é a hora que eu quero que vocês façam aquelas coisas para me ajudar, aquelas coisinhas básicas que eu peço para vocês toda quinta-feira. Marca as amigas, compartilha a live, avisa o pessoal que começou, que a gente vai falar sobre mordida. Então a gente vai falar por que a mordida acontece, o que nós como professoras podemos fazer, tá? E como conversar com os pais, tanto da criança que foi mordida, como da criança que mordeu. Ok? Então a gente vai falar tudo isso, eu vou explicar aí exatamente para vocês. E no final eu vou apresentar uma ferramenta para vocês e aí vocês vão poder baixar essa ferramenta depois, tá? Vou disponibilizar um link e vocês vão poder baixar essa ferramenta para usar no berçário de vocês. É um tema super delicado, a gente sabe que é uma fase, muitas crianças passam por isso, né? Nem sempre os pais entendem, nem sempre as professoras entendem, nem sempre as professoras sabem o que fazer. E isso também gera muitos conflitos, também gera muitos problemas, tá? Então, por isso que a gente vai tratar desse assunto de uma forma bastante clara, bastante objetiva, para vocês terem estratégias para colocar em prática, sim, amanhã. Amanhã não que é feriado, mas segunda-feira, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês façam para a gente conseguir entender esse conceito e conseguir mudar algumas coisas do que a gente está acostumado, né? Porque nós viemos de, pelo menos eu, né? Não sei a idade de vocês aí, mas pelo menos eu venho da época da educação tradicional, né? Uma educação tradicional, onde os adultos mandam, a criança obedece, o adulto fica lá em cima e a criança fica lá embaixo, o adulto aponta o dedo para a criança, aquela coisa toda. E o que a gente percebe é que essa educação já há muito tempo não vem funcionando e não é o ideal. Então a gente tem tanta abordagem legal, a gente tem tanta abordagem nova, tanta abordagem diferente, uma abordagem mais positiva, uma abordagem que coloca a criança como protagonista, enfim, N coisas. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é tentar esquecer um pouquinho das coisas que vocês aprenderam lá atrás, das coisas que vocês ouviram lá atrás, há muito tempo atrás, né? Tentar esquecer um pouquinho tudo isso e focar em coisas novas. De repente, pode ser que eu fale alguma coisa aqui que você nunca ouviu falar ou que você nunca pensou antes como poderia ser. Então, abre um pouco a sua mente. Eu não tô dizendo para você concordar, tá? Não é isso. Analisa, reflete, vê se faz sentido para você. Mas tô pedindo para abrir a sua mente, para prestar atenção, para abrir a sua mente, para tentar ver outras coisas ou ver as coisas com outros olhos, tá? Por quê? Nós estamos numa era de muita informação, de muito aprendizado, de muito conhecimento. Conhecimento tá aí na palma da mão de todo mundo, né? Então a gente precisa estar sempre buscando, sempre se atualizando, usar as pesquisas recentes, usar as informações recentes de uma forma a melhorar o nosso trabalho na escola, tá? Então por isso, ó, o transformando o berçário. Não sei se vocês repararam aqui na minha camiseta de hoje. Então aqui, ó, o download quase concluído, porque a gente está nesse processo de transformar o berçário,
né? O berçário, a creche e tudo mais. A escola de uma maneira geral, né? É que a gente sempre acaba focando aqui mais no berçário, tá bom? Então a ideia é essa. Então vamos lá. A criança mordeu. Normalmente, via de regra, quais são os fatores que levam a criança a morder? Então a criança pode estar mordendo por exploração, porque ela está explorando, porque ela está conhecendo, porque ela está vivenciando, porque ela está vendo como é, porque ela está descobrindo, porque ela está explorando de uma maneira geral. Então esse é um fator que leva a criança a morder. Um outro fator que leva a criança a morder é a questão da dentição, né? Porque a criança tá ali com os dentinhos nascendo ou com a gengiva coçando, e aí ela pode ter aquela coisa de ai, que dor, que coceira, ou que dor, ou que incômodo, e acaba mordendo alguma coisa, pondo alguma coisa na boca para melhorar esse problema. Uma outra questão é a questão da atenção. Se a criança tá se sentindo meio largada, se a criança tá se sentindo meio de lado, ou se ela tá querendo mais atenção, é muito comum ela morder. Por quê? A partir do momento que ela vai lá em nhaque em outra criança, ou na professora, em quem quer que seja, o que vai acontecer? Todo mundo vai olhar pra ela e vai dar atenção pra ela. Fulano, você mordeu! Ai, não pode! E agora? Pronto, ela tá no centro das atenções, ela recebeu a atenção. De certa forma, ela atingiu o objetivo dela. Então, também pode ser por essa questão de atenção. E também pela questão da frustração, né? E aí, frustração pode ser muita coisa. Essa frustração, ela normalmente, ela gera uma coisa de raiva, ela deixa a criança brava, ela deixa a criança irritada, ela deixa a criança incomodada, tá? Nessa coisa da frustração. Então, assim, quando a criança tá brava, tá chateada, tá frustrada, tá irritada, tá triste, o que a criança faz? A criança bate, a criança morde, a criança puxa cabelo, a criança chora, a criança se joga no chão, a criança faz um monte de coisa nesse sentido, né? Quando ela tá nessa coisa de frustração, de irritação. Então ela faz. E aí a gente acha que nada disso é aceitável. E de fato, no mundo ideal, na sociedade que a gente vive, tem algumas regras. E realmente não é aceitável, tá? Mas a questão é, a gente precisa ensinar outras formas para a criança lidar. Tem gente perguntando se tem esse material do que eu estou falando para poder imprimir, tá? Não tem. E por que não tem? A ideia é que você participe da live, que vocês ouçam o que eu vou falar aqui, que vocês interpretem, já começa a visualizar tudo na sua vida real, no seu cotidiano, no dia a dia, e faça suas anotações com as suas próprias palavras, do seu jeito, como fizer sentido para você. E depois use essas anotações até para conversar na escola e conversar com os pais, que eu vou falar mais pra frente, tá? Vivian, mas a live é muito rápida, você vai falando, não dá tempo de anotar tudo. Hoje você nem precisa anotar durante a live. Presta atenção, pega a essência da coisa, vai colocando suas perguntas aí e depois o vídeo vai ficar salvo, você assiste de novo e com mais calma você pode ir pausando e tudo mais e você faz as suas anotações, ok? Porque o material impresso, se eu escrever o que eu tô falando e entregar para vocês, vocês não vão aprender. Porque a gente aprende ouvindo, escrevendo e depois pondo em prática. Só ficar lendo a gente não aprende, tá? Então é importante que vocês façam esse exercício. Por isso que não tem esse material. Vai ter um outro material para baixar numa ferramenta que eu vou explicar no final da live, tá bom? Então, o explorar, os dentes, o querer atenção e a questão da frustração, tá? Na questão do explorar, é uma questão natural, a criança vai explorar mesmo, tudo que ela vê ela coloca na boca e tudo mais. Os dentes, a gente pode utilizar algumas outras coisas, mordedores próprios, brinquedos gelados, aqueles mordedores que vão na geladeira, né? Tem um monte de coisinha aí que dá pra fazer. Na questão da atenção, a gente precisa ficar atento, quando for uma questão de atenção, pra poder dar atenção para essa criança sem que ela precise fazer isso.
Então, ficar atento se a criança tá precisando de atenção, se a gente realmente tá fazendo tudo que ela precisa, dando a atenção que ela precisa, se não tem um número exagerado de crianças na nossa sala que leve ao ponto de as crianças não estarem recebendo a atenção que precisam e merecem. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento, tá? Agora, a questão da frustração é a questão mais comum, que é quando a criança tá irritada, quando a criança tá disputando brinquedo, quando a criança tá com sono, com fome, sentindo raiva, chateada, porque o sono, a fome, às vezes leva também a essa irritação, a algum tipo de tristeza, de estar chateada, de estar irritada, de estar incomodada. Então, a gente vai focar mais nisso, tá? Mas é interessante, é importante que você identifique o porquê que a sua criança está chorando, porquê que o seu aluno está chorando. É muito importante que você identifique isso sempre, tá? Então, assim, a gente falou que quando a criança tá irritada, tá triste, tá nervosa, aconteceu alguma coisa, ela vai bater, ela vai chutar, ela vai morder, ela vai se jogar no chão, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai empurrar, ela vai arranhar, enfim, ela vai fazer o que ela sabe e o que ela pode. Por quê? Nessa fase, que é quando a criança começa a morder, normalmente as crianças mordem em torno de 1 ano, tá? Um ano e meio, é a fase que as crianças estão começando a morder ou estão no pico lá da mordida, tá? Normalmente. E aí o que acontece? Quando a criança tá com raiva, isso nem só a criança, tá? Isso todo mundo. Quando alguém tá com raiva, tá chateado, tá abalado, tá bravo com alguma coisa, a pessoa acaba entrando em cena o cérebro primitivo da pessoa, tá? No caso, a criança. Entra em cena o cérebro primitivo. Ou seja, a criança não tá pensando, a criança não tá usando o seu cérebro normal, calmo, tranquilo. Entra aquela fase do cérebro primitivo, que só quer levar a criança à sobrevivência. O cérebro primitivo, ele só vai ajudar na sobrevivência. Então, nesse momento, a criança não vai conversar, ela não vai pedir colo, ela não vai fazer nada que seria diferente do sobreviver. E o sobreviver é o quê? Lutar pela vida é o quê? É bater, é chutar, é se jogar no chão, é espernear. Isso é o primitivo, tá? Então, entra em cena esse cérebro. Ao mesmo tempo, a criança tá com aquela raiva, a criança tá brava por alguma coisa. Que coisa pode ser? Um brinquedo que ela queria e não pôde pegar, né? A criança foi lá e tomou o brinquedo da mão dela, ou ela viu um brinquedo e ia pegar, o colega chegou na frente. Alguma coisa que ela queira fazer e não pode, sei lá, ela queria ir no parque. Aí você tá tentando explicar por A mais B que tá chovendo, mas ela ficou brava porque ela queria ir no parque, ela não queria que tivesse chovendo, enfim, tá? Então, qualquer coisa que leve a criança a ficar brava, que entre nessa situação. Então, a criança entrou nessa situação de raiva, entrou em cena o cérebro primitivo, ela vai só se defender, ela vai só sobreviver. É a única coisa que a criança vai fazer quando esse cérebro entra em cena. Nesse momento da raiva, 2 hormônios entram em ação no nosso organismo, no nosso corpo, tá? Que é o cortisol e a adrenalina. Então, ela leva esse pico. Então, veja, ela tá acontecendo uma coisa que ela não quer, ela tá com raiva, o cérebro primitivo entrou em ação, ela recebeu lá uma carga, um pico de cortisol e adrenalina, e ainda assim, a gente quer que ela lide com tudo isso. É muito difícil para a criança lidar com tudo isso. Isso não acontece só com criança, acontece com adulto também. Pensa, sei lá, que o seu marido combinou de levar você para jantar. E aí ele falou, olha, fica pronta que às 8 eu chego em casa para te pegar e a gente vai sair para jantar. E aí você foi lá, correu, se arrumou, fez a unha, fez cabelo, Era 8 horas, você não estava pronta, você ficou pronta 8h10, apavorada que ele ia chegar e você não ia estar pronta. E ele vai aparecer só 9h30. Como você vai se sentir? Com raiva, né? Com muita raiva. Falar, meu, eu corri, o cara me deixou plantada, esperando. Nessa hora, a gente costuma falar de uma linguagem bem coloquial. Você não tá no seu juízo perfeito. A gente não fala assim, eu não tava no meu juízo perfeito. O que é isso?
entrou em ação seu cérebro primitivo, né? Você tava ali com raiva da pessoa, querendo descontar em alguém, pô, por que ele fez isso comigo e tal, e tal, e tal. Entrou, você sentiu raiva, liberou esses hormônios em você. E você, para lidar com isso, é difícil. Pelo menos para mim é difícil. Quando eu sinto raiva porque aconteceu alguma coisa que eu não gostei, ou alguém fez alguma coisa para mim, eu tenho que me controlar para falar, não, Vivian, calma, meu cérebro primitivo, entrou os hormônios em ação, respirar fundo, que tenho esse conhecimento. Agora a gente imagina a criança, tá? Então lembra que ela tá passando por tudo isso. E aí, não muito incomum, a gente também passa por isso. Por quê? A criança mordeu. Aí você viu o seu aluno mordendo o outro, você também entrou nesse estado. Você também entrou nessa raiva. Porque você fala, não acredito, ele mordeu, mas ele tava aqui agora, como que ele mordeu, como que eu não vi? Ai, foi tão rápido, ai, a mãe vai brigar comigo, ai, a coordenadora vai vir aqui, ai, a diretora vai fazer não sei o quê, ai, essa semana eu vou ser mandada embora, porque já é a terceira vez. Você também fica com aquela raiva, com aquela ansiedade, com uma tristeza, com todos esses sentimentos misturados, e você também entra nesse pico de cortisol e de adrenalina e no cérebro primitivo, e dificulta mais ainda você lidar com essa criança. Dificulta mais ainda. Então, primeiro, entendam esse processo bioquímico que acontece no nosso organismo, tá? Primeiro entendam isso e procurem aprender a lidar com isso, cada uma lidar com isso para si, tá? Eu recebi pessoas que falaram assim, me deixa nervosa, eu fico chateada, acaba com o meu dia, eu aumento meu tom de voz. Normal, acontece por conta disso que eu expliquei, por todos esses processos que acontecem no nosso corpo, tá? É por isso. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, aprender a lidar com isso você. E aí, gente, cada um vai ter o seu jeito, tá? Uma vai contar até 10, outra quer jogar água gelada na cara, outro vai fechar os olhos 2 minutos e vai lembrar de tudo que a Vivian tava falando na live. Cada uma tem que buscar a sua forma de lidar com a situação, tá? Mas você tem que lidar primeiro com você, ok? Como o foco é no aluno, eu vou focar no aluno. Vou deixar vocês aí para cada uma achar a sua saída. Uma outra oportunidade a gente pode até falar sobre isso, tá? E aí, a criança precisa do quê nessa hora? Tô me falando da criança que mordeu, tá? Depois eu falo da que foi mordida. Importante lembrar que nós não estamos falando do mordedor, nós estamos falando da criança que mordeu. Por quê? Mordedor é um rótulo. Se eu falo que a criança é mordedora, aí ela vai ter que morder sempre e para sempre para fazer jus àquele rótulo que eu dei. Então, se eu tô falando que o João é mordedor, ele tem que morder. Não só quando ele quiser, mas ele tem que morder porque ele é mordedor. E mordedores mordem. Então, ele vai fazer jus àquele rótulo, tá? Então, esqueça a palavra mordedor. É a criança que mordeu. Mordedor é o que a pessoa é. E eles não são mordedores, tá? O que eles são? Um fato que aconteceu, ele mordeu, é um fato. Isso não quer dizer que ele vai morder sempre. Então, cuidado nessa palavra. Vive, é só uma palavrinha, é bobagem. Não é bobagem, é só uma palavrinha, mas que faz muita diferença. Eu vou falar várias bobagens pequenininhas aqui, que tudo é bobagem. Mas quando você juntar no contexto, você vai perceber que tudo ajuda no processo. Ai, a criança entrou no cérebro primitivo. Ai, deu um pico de cortisol e adrenalina. Ah, bobagem. Pequenas bobagens, tudo bem. Mas junta esse processo todo, tá? Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí pra mim. Tá fazendo sentido pra vocês? Tá dando pra entender? Vamos seguindo. E aí a criança que mordeu, que agora a gente já sabe que a gente vai falar desse jeito. A criança que mordeu, ela precisa sair desse estado primitivo, dessa sensação de raiva. Ela precisa que baixe esses hormônios no organismo dela, para ela voltar a um estado de calma, um estado mais tranquilo, para que ela possa aprender. Nesse momento,
Você pode chamar a criança, você pode conversar, você pode querer que ela abrace o amiguinho que foi mordido, que ela ajude a cuidar. Nada disso vai ensinar a criança. Nada disso vai ensinar a criança. Por quê? Quando a pessoa tá nesse momento de raiva, ela não vai conseguir parar para ouvir, para entender, muito menos para aprender nada. Pensa lá no exemplo que eu dei do marido, tá? Seu marido vai chegar com a melhor explicação do mundo, você não vai querer ouvir, você não vai aceitar. Porque você tá naquele estado de raiva. Depois que aquilo passar, pode até ser que você sente, converse com ele, fala, puxa, aconteceu isso mesmo, nossa, que chato e tal, e você entenda. Mas não naquele momento da raiva, tá? Então a criança precisa se acalmar, a criança precisa respirar fundo, a criança precisa que essa raiva passe, que esses hormônios baixem, para que ela possa aprender alguma coisa. E como que a gente faz para baixar esses hormônios, para a criança sair do estado de raiva e conseguir aprender alguma coisa? A gente precisa acolher essa criança. Vivian, é impossível. O fulaninho lá morde, eu fico numa raiva. Gente, esquece. Esquece. É difícil? É muito difícil. Mas não é impossível. E mais do que isso, é o que eles precisam. Então, escolheu trabalhar com criança, escolheu trabalhar no berçário, vai lá, dá o seu melhor e acolhe essa criança. Ele não é maldoso, ele não é ruim, ele não é nada disso, tá? Já falei pra vocês aqui, ninguém nasce ruim, ninguém nasce mal. Se a gente pode ensinar coisas boas pra criança, a gente também ensina coisas ruins, ou a criança acaba vendo em algum lugar coisas ruins. E quando a criança faz alguma coisa por maldade ou ruim, é porque ela aprendeu, não é porque ela é. Ok? Então foquem nessa questão de ajudar a criança, de acolher a criança, de trazer a criança para você, tá? Tem um aspecto aí também que a gente costuma falar, que é a questão dos neurônios espelho, tá? Se a criança tá nervosa e você tá nervoso, automaticamente ela vai se espelhar em você e não vai dar certo. Então, a gente precisa ter o nosso controle, ter a nossa calma, saber lidar com essa situação. E como a gente faz isso? Treinando, fazendo várias vezes, se conscientizando e praticando, tá? E aí a gente vai acolher essa criança. Ótimo. Vamos acolher a criança, vamos explicar para a criança. Apesar de ser uma coisa da idade, da fase, acontece, tudo bem, tudo isso é fato. O que não é fato é a gente tratar como normal. Ah, é normal, eles estão na fase oral. Ah, é normal, eles são, nessa fase eles são egocêntricos. Normal não é. Acontece, sim, é da fase, sim, mas a gente não pode tratar como normal. A gente tem que colocar os limites, explicando para a criança que não pode morder, tá? Simplesmente não pode morder, não pode. É inaceitável. Só que lembra sempre de focar no positivo, né? Se a gente fica, não pode morder, não pode morder, não pode morder, não pode morder, a gente só bate na tecla do não pode, o que precisa também, a gente vai falar que não pode, mas a gente sempre tem que trazer uma solução para a criança, a gente sempre tem que trazer o que pode, né? Tá bom, não pode isso? Tá, e o que eu faço? Como eu vou fazer? Como eu vou resolver? Então a gente tem que bater nessa tecla do que pode para poder ensinar a criança aquilo que ela pode fazer. Isso que eu tô falando aqui vale para crianças de todas as idades, ok? Criança tem 4, tem 5, tem 6, vale, tá? É tudo mais ou menos na mesma linha, ok? Agora, importante entender que os bebês, gente, muitas vezes eles mordem. Não sei se vocês já ouviram falar no beijo primitivo. Muitas vezes o bebê morde e não é uma mordida, é um beijo primitivo. O que quer dizer isso? O bebê recebe tanto carinho, tanto afeto da família, dos pais, dos avós, na escola e tudo mais. E as pessoas chegam perto dele, ai, que fofinho, e não sei o quê. E chegam, e dá beijinho, e tá. A criança vê aquela boca.
e ela não sabe o que é aquilo exatamente, tá? Ela não entende o que está acontecendo ali, como que a pessoa faz aquilo. E ela vai fazer aquilo na pessoa e ela acaba mordendo, tá? Isso é considerado um beijo primitivo. Ela não teve intenção nenhuma de machucar, de agredir, de fazer mal, de ver o outro sofrer. Nada disso, absolutamente nada disso, tá? Ela só quis representar aquela coisa que fazem com ela, ela quis fazer também. E como ela não sabe fazer, ela não interpretou ainda aquilo, ela acabou mordendo, tá? É importante lembrar isso. Agora, a mordida de raiva é diferente da mordida aleatória, né? A criança mordeu porque ela tava com raiva, porque ela tava brava, porque ela tava chateada, porque ela tava com sono, porque o amigo pegou o brinquedo, por qualquer coisa. É uma situação, tá? Que vai acontecer todo esse processo que eu falei pra vocês agora. E uma outra situação é uma mordida aleatória. Uma mordida aleatória, né? Aconteceu, muita gente falou aqui, ó, morde sem motivo, é só o colega encostar. E quando não é por brinquedo, não é por nada, a criança morde sem motivo. Muita gente me mandou essa mensagem. E aí, pessoal, a criança não morde sem motivo, tá? Negócio de sem motivo não existe, sempre tem um motivo, mesmo que você não esteja vendo. Eu sempre bato nessa tecla, sempre tem um motivo, mesmo que você não esteja vendo, tem um motivo, tá? E nessa mordida aleatória, qual vai ser o motivo? Muitas vezes o motivo é carinho, é gostar. Ah, Vivian, você tá louca? Gostar e tacar o dentão lá, ficar um roxo? É, gente, é gostar. A criança não sabe se expressar ainda, tá? Eles ainda não têm esse entendimento. Vivian, qual a idade de criança? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Até essa idade pode acontecer isso. A criança vê, basta a gente entender no adulto. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que gosta de morder criança. Não morder para deixar roxo. Ou conhece alguém que gosta, ou você mesma gosta. Eu, por exemplo, adoro. Eu adoro. A minha filha mais velha tem 14 anos, eu mordo ela direto. Gente, olha, nem podia falar isso aqui, tá vendo? Como que eu vou falar uma coisa dessa? Olha o péssimo exemplo. Mas eu adoro. Oh, meu Deus, coisa linda. Vem aqui, mordo. Só que o adulto, ele tem uma noção do morder. Ele sabe o quanto ele tá mordendo, ele tem essa noção da força que ele tá colocando e tudo mais. Não tô dizendo que é certo o que eu faço, não, tá? Porque é um péssimo exemplo para as crianças aprenderem. Mas é assim, bacana que mesmo eu, com todo esse meu jeito de morder, aluno não, tá? Só tô falando das minhas filhas nesse ponto. Aluno eu nunca brinquei de morder. Com as minhas filhas, confesso que eu sempre brinquei de morder, porque eu gosto de morder, eu tenho essa coisa do morder. Mas as minhas filhas nunca morderam, porque eu acabei trabalhando outros aspectos, já que eu já tinha essa mania, né? Então acabei trabalhando outros aspectos, tá? Mas enfim, os pais não devem brincar de morder, não tô dizendo que o que eu faço aqui é certo, mas muita gente faz isso. Só que o adulto sabe até quando ele pode ir e tudo mais, e a criança não sabe. E às vezes a criança tem um ataque de fofurice daquele. Ele vê o amigo ali, oh meu Deus, que coisa gostosa, vai lá e quer morder o amigo. Acontece isso, tá? Então a criança morde porque ela gosta, porque ela quer aquele amigo, porque é um amigão que ela tá achando lindo, fofinho e tudo mais. Tem essa questão, por mais absurdo que algumas pessoas acham que seja, não é, gente. A gente tá falando de criança, tá? Eles não têm ainda esse entendimento todo, eles não sabem que força colocar e tudo mais. Então tem essa questão também do gostar, tá? Bom, acontece que a criança, ela não faz isso porque é errado. Ela não faz isso para desafiar ninguém, ela não faz isso porque ela é má. Ela faz isso por uma necessidade. Seja uma necessidade de raiva, seja uma necessidade de fofurice, seja uma necessidade de atenção, seja uma necessidade de exploração. E nunca ela faz com a intenção de machucar o outro, tá?
Agora vamos entrar nesse aspecto, porque muita gente fala, Vivian, a criança vai lá, morde e vira as costas e dá risada. Aí eu falo, quantos anos tem a criança? Ah, tem 2, tem 3. Normal, gente, é muito normal. Fala pra mim, dá um joinha aí, levanta a mão, dá um sinal de fumaça. Quem nunca passou pela seguinte situação, uma criança pequena, seja seu aluno, seu filho, seu sobrinho, quem quer que seja, uma criança pequena chegou pra você e falou, ah, aconteceu assim, 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 ou esse sei lá, pegou um brinquedo e falou, esse é o jacaré do lugar tal, ou esse é não sei o quê, te contou alguma coisa, como se você soubesse do que ele está falando. Diz aí pra mim, dá um joinha, quem já passou por isso? Sabe quando a criança chega na escola contando alguma coisa que aconteceu em casa? Como se você estivesse lá na casa e tivesse visto aquilo? Já passaram por isso? Ou seu filho chegar da escola e contar alguma coisa da escola como se você soubesse o que aconteceu na escola, tipo... Filho, peraí, eu não tava lá na escola, conta direitinho o que aconteceu. Ou pro aluno a gente fala, a Pro não tava na sua casa. O que aconteceu? Por que isso acontece? Tem gente falando aqui, a gente entende, o problema é os pais entenderem. Já vamos chegar nos pais, segura aí. Tem muita gente que não entende, tá, Cristina? Que bom que você entende, mas tem muita gente que não entende. Então a gente já vai chegar nos pais. Então a criança, gente, ela tá nessa fase egocêntrica. O que é essa fase egocêntrica? Tudo é dela, tudo é pra ela, o mundo gira em torno do umbigo dela. Essa é a fase egocêntrica. Quando a criança sai da fase egocêntrica, lá mais ou menos com 4 anos e meio, é quando a criança começa a perguntar dos porquês. Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Porque aí a criança vai entender os porquês de tudo e vai perceber que não é tudo por causa dela, não é tudo pra ela, tá? E nessa fase egocêntrica, a criança não tem o entendimento de que o outro tá machucado, que está doendo. Por quê? Se não está doendo nela, não está doendo em ninguém. Da mesma forma que quando está doendo nela, ela acha que está doendo em todo mundo. Percebem isso? Tá? Então, a forma que a gente precisa trabalhar com a criança para ela deixar de morder é a questão da empatia. A questão de se colocar no lugar do outro, de mostrar para ela que aquilo machucou, que o amigo tá chorando, que doeu, que não é legal, né? Que o amigo tá triste. Se essa criança já foi mordida, ou se aconteceu alguma coisa que você saiba, algum episódio que você presenciou, que ela ficou triste, que ela chorou, você pode e deve falar pra ela, lembra, quando um outro amiguinho mordeu você, você também não gostou, você também chorou. Lembra como você se sentiu, como é ruim? Então, agora o fulano tá sentindo isso. Porque você mordeu ele. Não pode morder, tem que fazer carinho. Ele tá triste, ele tá chorando. Vejam, a gente vai mostrando para a criança o que é empatia. Só, gente, que nós estamos fazendo o nosso papel, mas a criança ainda não tá completamente entendendo. Conforme ela for crescendo, que vai começar a fazer sentido para ela. Que a ficha vai cair, falar, putz, né? Olha, agora entendi. Tá? A gente tem que estar o tempo todo falando, repetindo, falando, repetindo, falando e repetindo. Para mais na frente essa ficha cair. Não é do dia para noite, porque a criança demora esse processo da fase egocêntrica para entender e para conseguir compreender tudo isso. Agora, detalhe. Se alguém tem o costume de falar, morder é feio, morder, quem faz isso é mal. Morder é feio. Você é feio. Esquece isso, gente. Esquece isso. Corta isso do seu vocabulário. Eu vou explicar por quê. O que a gente tem que mostrar para a criança não é o problema que ela vai sofrer. Olha só. Quando você fala que morder é feio, você tá falando para a criança o quê? Ó, é feio, hein?
Os outros vão te olhar com maus olhos, você vai ser excluído do grupo. É feio o que você tá fazendo, toma cuidado. Você tá levando para um lado social. Você não tá levando para o se importar. E o que vale é o se importar. O objetivo nosso é fazer a criança desenvolver essa questão da empatia para aprender a se colocar no lugar do outro e não fazer mais. E como que a gente vai desenvolver o se importar? Ao invés da gente falar para a criança que é feio, que ela é má, que é isso, que é aquilo, que é o lobo mau, que é não sei o quê, a gente vai falar para a criança que não pode, que o amigo tá chorando. Poxa, você não queria que o amigo chorasse, você queria ver seu amigo triste? Olha como é ruim ver o amigo triste. Não importa como a sociedade tá vendo ele. Ele não tem que, no primeiro momento, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com o que a gente está fazendo pelo outro. Quando a gente pensa, sei lá, em não roubar, você fala para a criança, não rouba, para um adolescente, não pode roubar, roubar é feio, é proibido, sei lá. A gente vai falar o quê? Meu, você já pensou, filho, a pessoa trabalha tanto para conseguir aquilo, aí vem outra pessoa, vem lá e rouba aquilo, poxa, é tão triste e tal, não se deve fazer isso. Imagina como a pessoa se sente. É nessa linha. Ou a gente vai falar, olha, dane-se a pessoa, viu? Se você conseguir se esquivar da polícia, vai lá e rouba. Não, não é por aí. A gente tem que se importar com o outro. Essa é a nossa sociedade, esse é o nosso objetivo. Empatia, amor ao próximo, carinho, solidariedade, tudo isso que tá faltando na nossa sociedade, né? Então o foco é esse, é o se importar. Então ao invés de falar pra criança que ela é feia, que ela é má, que vai vir o lobo mau, que qualquer outra porcaria dessa, vamos se importar. Então não pode morder o amigo. Isso machuca, isso dói, o amigo tá triste. Não precisa gritar, mas a gente precisa falar sério, falar firme. Não pode. O amigo tá triste, o amigo tá chorando, doeu. Olha como que ele tá. O amigo não queria isso pra ele. Você também não queria machucar o amigo. Tem que fazer carinho, tem que abraçar o amigo. E outra coisa, nessa fase a criança não consegue imaginar coisas que ela não passou, tá? Ela não consegue entender o que é raiva, o que é estar chateada, se ela não sentiu aquilo. Então a gente tem que ir contextualizando de forma que eles entendam que eles já passaram por aquilo também. Então lembra aquele dia que você estava triste e a Pro te abraçou? Então tem que abraçar o amigo. Quando você estiver triste, vem aqui que a Pro te abraça. Enfim, levar por esse lado, tá? Do carinho, da aproximação, foco no positivo, todas essas coisas, tá bom? Pra criança ir aprendendo, não é do dia pra noite, tá? Teve gente que perguntou aqui, como fazer a criança entender que não deve morder desde cedo? Fazendo esse processo, só que a criança não vai entender desde cedo, não vai, simplesmente porque ela não está preparada para entender aquilo, ela não está formada para entender aquilo ainda. Ela está em processo de desenvolvimento, tá? Então ela não vai entender completamente. Isso não quer dizer que você não tenha que falar. Você tem que falar sim. Tudo que eu fui explicando aqui, você tem que fazer, você tem que falar. A partir de quando? A partir do dia que a criança morder. Pode ser com 1 mês ou pode ser com 10 anos, não importa. Tá? Tem que ser falado, tem que ser colocado limite, bater na tecla, explicar pra ela que dói, que machuca, se colocar no lugar do outro, se importar, tá bom? Legal, agora essa questão da empatia, ela tem que fazer sentido pra criança. Então sempre faça as coisas pra criança ver. Então se você vai explicar pra criança o que ela pode fazer, olha, não pode morder o amigo. Tá? Machuca o amigo fica triste, o amigo chora, olha o dodói que fez, o machucado que fez, tá doendo no amigo, não pode fazer isso. Pode dar carinho, pode dar abraço, olha que gostoso o abraço, não só fala, faz, pra criança visualizar, olha que gostoso que é o abraço, Você não tá gostando? Olha que delícia, ai que abraço gostoso, olha como fulano sabe dar abraço.
Abraço é gostoso, ó, eu tô feliz que eu ganhei um abraço. Você tá feliz que você ganhou um abraço? E aí a gente vai mostrando visualmente para a criança o que pode ser feito, tá? Não só falar. A criança que foi mordida, a única coisa que a gente pode fazer com essa criança é ensinar essa criança a se defender. E ensinar uma criança a se defender não é batendo no outro, muito menos revidando, tá? Jamais. Mas a gente pode falar para a criança pôr a mão, falar pro amigo não quero, sai, colocar a mãozinha, esse tipo de coisa, pra criança se defender, tá? Teve pessoas que mandaram pra mim falando que os pais mandam revidar. Gente, mandar uma criança revidar é um absurdo, tá? É um absurdo em qualquer situação. Agora, foca no que você tem controle, foca na sua atitude. Você não vai mandar revidar e você vai ensinar a criança. Esse é o primeiro ponto. Se você tiver a oportunidade de ter mais contato com a família, de ter reuniões com os pais e poder conversar com os pais, ótimo, você vai explicar para os pais também que eles não devem fazer isso, tá? Simplesmente, bem resumidamente, eu poderia falar aqui a noite inteira do porquê não fazer isso. Mas o principal é que o mal não se resolve com o mal. Coisas ruins não são consertadas com coisas ruins, tá? Por quê? Coisas ruins geram raiva e não geram solução, não geram aprendizado, não geram carinho, não geram amor. Se você quer amor, você tem que dar amor e não dar raiva, tá? Isso é o básico do básico do básico, ok? Então é importante isso. Muitas pessoas mandaram mensagem pra mim falando que percebe que foi no momento de tumulto, quando as professoras estão ocupadas e tudo mais. É claro que a criança ociosa, ela acaba mordendo mais, porque se ela não tem o que fazer, ela vai explorar e nessa fase ela explora com a boca, então ela vai morder mais. Se ela tem um brinquedo, se ela tem uma atividade, ela tá entretido ali, ou ela vai pôr aquele brinquedo na boca e tudo mais, e não vai morder o amigo. Se ele tá mais ocioso, ele pode acabar mordendo, tá? Fato. Agora é o seguinte, o que a gente tem que fazer na escola para tentar evitar ao máximo essas mordidas e principalmente entender esse quadro de mordidas da nossa escola, tá? Então a gente precisa saber quando essas mordidas estão acontecendo, quem mordeu, quem foi mordido, nome, tá? Não falar para a família, você saber. Qual foi o horário, às 14h28, às 15h30, o horário, o local, tava na salinha tal, de estimulação, tava no parque, tava no refeitório, enfim, aonde tava, em qual parte do corpo a criança mordeu, quem tava perto naquele momento, o que foi feito para evitar, você viu que alguém ia morder, você fez alguma coisa para evitar, como que foi? Você precisa relatar isso. E como estava a criança que mordeu? A criança que mordeu estava irritada? Estava nervosa? Estava chateada? Estava chorando? Ela mordeu porque ela gosta do amigo? Entender como que ela estava antes. Qual era o sentimento dela? Como ela se sentia antes da mordida. Todas essas informações eu chamo de mapeamento da mordida. Esse mapeamento ajuda cada professor a entender como é a sua sala, como é a sua turma. E depois dar uma visão geral na escola, se a escola toda utilizar o mapeamento da mordida, tá? Então é importante você usar o mapeamento da mordida, entender, para você tomar medidas. As mordidas aqui na escola acontecem 90% na sala de estimulação, 90% no refeitório, 70% no parquinho. Beleza, então eu já sei que nesse local eu tenho que ficar mais atenta, né? Normalmente quem é mordido é o fulano. Então eu preciso conversar com o fulano, ensinar ele a se defender. Normalmente quem morde é o ciclano. Então eu preciso conversar mais com o ciclano, entender, explicar pra ele da importância do beijinho, do carinho e tudo mais. Então a gente precisa ter esse mapeamento. Não adianta só estar trabalhando o dia todo lá e achar que a gente está com tudo na cabeça que a gente não tá. Você precisa anotar tudo isso, bem minucioso mesmo, para você ter um balanço da sua escola, da sua sala, ok? Esse mapeamento da mordida eu vou deixar disponível, prontinho para vocês
fazerem o download gratuito, tá bom? Daqui a pouco eu passo o link para vocês. Agora vamos falar da família. Vamos falar da família. Gente, fez sentido para vocês? Deu para entender que a criança não é má, que é normal, mas não é aceitável, né? Que faz parte da idade, mas a gente não pode aceitar, a gente tem que interagir, interferir, colocar regras e tudo mais? Fez sentido, deu certo, todo mundo conseguiu compreender, ficou alguma dúvida até aqui? Maravilha. Com certeza, Eliane. A Eliane tá falando que por isso é importante estudar o desenvolvimento infantil. Sem dúvida alguma. Perfeito. Tá? Tranquilo. Cris, isso é um erro fatal. A Cris tá falando que na escola que ela trabalha, a diretora não permite falar para os pais que o filho mordeu. Na minha turma, uma criança específica sempre morde e bate e se morde e ri da situação. Tá. Isso é um erro tremendo, tremendo. Essa diretora tá prejudicando essa criança. Fato, simples assim. Por quê? Quando a família sabe que a criança tá mordendo, a família tem minimamente a oportunidade de ajudar essa criança. Porque, gente, em sã consciência, ninguém quer fazer mal pra ninguém. Tá? Uma pessoa que quer bater em outra, que quer machucar a outra pessoa, ela tá com algum problema. Ela não é normal, ela tá com algum problema. As crianças não querem machucar o amigo. E se eles estão machucando o amigo, eles estão precisando de ajuda. E quando eu limito a professora de contar para a família que o filho dele mordeu, eu estou privando essa criança de receber orientação e ajuda dos pais. Então é um erro grotesco, é um erro horroroso que não deve acontecer. A família tem que estar ciente, tá? Isso não é direito da família, nem da professora e nem tá na alçada da diretora. Isso é um direito da criança. A criança tem direito de aprender. Lembra dos 6 direitos que tem lá da BNCC? Conviver, conhecer, os 6 lá? Então, a criança tem direito. Então não é o que a diretora quer, é o que a criança tem direito. E a criança tem o direito de aprender, a criança tem o direito de conviver e a criança precisa dos pais para ajudar. A gente não fala tanto que a escola caminha lado a lado com a família? Como você quer que a família caminhe com a escola se a escola está omitindo informação da família? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A escola não pode omitir informação. Da mesma forma que a gente fica bravo quando pergunta alguma coisa para os pais falam, não, mas em casa ele é tão bonzinho, em casa ele não faz tal coisa, em casa nunca ele... E a gente fala, até parece, é claro que faz, como que essa mãe é descarada de falar uma coisa dessa? A gente não fica com raiva? Pois é, imagina o contrário. Como que a família vai se sentir se souber que a escola tá ocultando informação, tá omitindo informação do filho dela? Eu processaria a escola. O filho é meu, eu tenho que saber tudo o que tá acontecendo com o meu filho. Como assim você tá omitindo informação do meu filho? Pensa nisso, tá? Então é o seguinte, a família tem que saber sim que a criança mordeu e a família tem que saber sim da criança que foi mordida. O que a gente não deve falar é os nomes. Olha, o seu filho mordeu o fulano. Não, só o seu filho mordeu o amiguinho. E nem, olha, o fulano mordeu o seu filho. Não. Só o seu filho foi mordido pelo amiguinho, né? Também é meio óbvio, né? Pelo amor de Deus, não ia ser mordido pela professora. Mas, enfim, só isso. Por que que a gente não fala o nome? Gera uma situação de conflito, gera uma coisa de que, ai, aquele menino, ai, aquela família. E não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Então, é por isso que a gente não precisa falar o nome, não deve falar os nomes, tá? Mas tem que falar que mordeu sim. Foi mordido. Fala o que foi feito, tem várias coisas que a gente pode fazer, 2 principais coisas que a gente deve fazer. Colocar gelo e colocar chá de camomila. Tem a forma correta, vocês podem me perguntar depois, inbox, como for, ou eu faço uma postagem, explico pra vocês. Mas é importante nada de pomadinha, muito menos esfregar. A área já tá lesionada, esquece esfregar, é a pior coisa que você pode fazer, tá? Não esfregue. Então, gelo e camomila, chá de camomila, tá?
o gelo normal, o gelo gelado, né? E o chá de camomila em temperatura ambiente, tá? Eu posso explicar mais detalhadamente numa outra situação, ou vocês me mandem aí direct que eu respondo. Mas é isso que pode fazer. Então, explicar para os pais o que foi feito, explicar para os pais como que vocês lidam na escola, mostra o mapeamento da mordida para os pais, ocultando os nomes, tá? Mostra, fala, olha, fazia 1 mês que não tinha, fazia 15 dias, a gente sempre toma cuidado aqui, a gente cuida, a gente sabe que é uma fase, mas mesmo assim a gente ensina, vai ensinando a empatia, explica para os pais isso que eu expliquei para vocês, tá? Muita gente escreveu para mim que os pais não entendem, Aqui também já choveu de gente escrevendo que os pais não entendem. Os pais não entendem, gente, é claro que os pais não entendem. Por quê? Porque eles não sabem isso que eu tô explicando para vocês, tá? Apesar deles passarem por isso, todo mundo quando sente raiva, quando tá nesse estado de frustração, de raiva, de chateação, passa por esse processo que eu expliquei aqui, do cérebro primitivo, de entrar o cortisol e adrenalina e tudo mais, passa por tudo isso. Mas a gente não sabe que a gente passa por isso, então os pais não sabem. Então justamente eles não entendem porque eles não têm esse conhecimento. Então precisa sentar com os pais e precisa explicar tudo o que pode acontecer. E quando os pais forem fazer a matrícula, principalmente em escola particular, não vai com aquela conversinha de que, ai, aqui não acontece porque nós. O foco não é você, professora. O foco é a criança. Tem vezes que não dá para segurar. É fração de segundo, tá? Tem vezes que é culpa da professora? Sim, tem vezes que é. Porque a professora não conversa com o aluno, porque a professora não trabalha essa questão da empatia, porque a professora não ensina outras formas de se expressar, não presta atenção na criança, ou deixa a criança ociosa, ou não faz o mapeamento da mordida, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Tem muitas professoras nessa situação. E aí é culpa da professora, sim, tá? Mas tem um grande número de professoras que participam, que são interessadas, que prestam atenção no aluno, na criança, no bebê, que conversam. E ainda assim, gente, vai existir mordida. Com tudo isso que eu conheço, com tudo isso que eu sei, acontece mordida comigo. Acontece quando eu tô no berçário, acontece na família. O meu sobrinho deu de querer dar umas mordidinhas. Ele estava sentado no colo da minha cunhada, eu estava do lado, praticamente de frente para ele. O meu sobrinho tem 1 ano e pouco. A minha sobrinha veio, que tem 3 aninhos. De repente ele foi para morder ela. E eu e a minha cunhada ali, as pessoas iam pensar o quê? 2 pamonhas, né? Que não estavam ali pra quê? Não dá, gente. Tem hora que não dá. É fração de segundos, tá? Acontece. Na escola, eu já levei mordida. Ah, professora, você é boba, você não sabe se defender? É fração de segundos. Então, tem a culpa da professora, sim, mas tem um lado que não é culpa da professora. Tem muitas professoras que a culpa não são delas. Eu tenho certeza que comigo a culpa não foi minha. Eu tomei mordida, meu aluno já tomou mordida, minha sobrinha já tomou mordida, e eu tenho certeza que a culpa não foi minha. Porque foi uma fração de segundos. E acontece isso. Isso tem que estar claro para os pais. Tem que estar claro, tá? Ah, mas em casa não acontece. É claro que em casa não acontece. Quantas crianças tem na sua casa? 1? 2? Bem-vinda ao nosso mundo da escola. Aqui nós temos 10, 15, 20, enfim, tá? Então tem diferença. Ah, mas eu não quero que isso aconteça com meu filho. Contrata uma babá e deixa ele em casa. É assim que funciona. Vivian, mas eu sou uma escola particular, eu não posso perder o aluno. Ok, você prefere perder o aluno ou ser mentirosa? Aí é uma escolha de cada um. Aí vai dos princípios da tua escola. É claro que você não vai falar, você não precisa falar pra mãe, olha mãe, então vai embora, contrata. Você vai explicar com mais jeitinho, tá? Eu tô sendo aqui bem breve, bem direta. Você vai explicar com mais jeitinho, mas você tem que falar a verdade. Por mais jeitinho que você tenha, você tem que falar a verdade. Que na escola acontece mordida. Porque é um espaço coletivo. E as crianças mordem porque elas estão nessa fase, porque elas estão na fase oral, porque elas estão na fase egocêntrica, porque elas exploram o mundo, porque elas não sabem lidar com a frustração, e etc. Tá? Então vai existir. Vai existir mais
com professoras que tenham menos habilidade para lidar, que treinam menos essa habilidade, porque essa habilidade de lidar com a mordida, gente, você não nasceu com essa habilidade. Ah, meu Deus, obrigada, você me mandou para o mundo com essa habilidade. Não, esquece isso. Você vai ter que treinar essa habilidade. Você vai ter que treinar. E como que você treina essa habilidade? Agindo, lendo, fazendo, pensando todos os dias, tá? A Juliana tá falando, tem uma aluna que mesmo dentro do berço, puxa as outras e morde. Juliana, eu não sei que idade é essa aluna. Inclusive a Juliana é aluna PBS, que legal. Eu não sei que idade é essa aluna que você tá falando, mas é muito fácil de entender. Você imagina eu presa, imagina, eu essa criança presa no berço e as outras crianças lá andando solta. Alguma coisa eu quero fazer, né? Alguma coisa eu preciso fazer. Como assim? Eu tô presa no berço, tá todo mundo solto. Então, é normal, a criança vai querer explorar, vai querer sair dali, vai querer um monte de coisa, tá? Então, é normal. Então, beleza. Pra gente sair dessa fase... Legal, o pessoal do Instagram voltou. Pra gente sair dessa fase beleza, vivem, a gente entende. Quem não entende são os pais. Então, a gente precisa ensinar os pais. Os pais não entendem mesmo. Então, vamos ensinar os pais. Como que eu ensino os pais? Cada um vai fazer de uma forma, vai depender do teu contexto, da sua escola, tá? Ah, eu tenho um grupo do WhatsApp dos pais dos meus alunos. Eu vou gravar um vídeo e colocar no grupo do WhatsApp. Ótimo. Ah, eu tenho reunião de pais na minha escola. Então, eu vou convocar os pais para reunião e na reunião eu vou explicar tudo isso para os pais. Ótimo. Ah, eu tenho atendimento individual com os pais e não tem problema. Eu vou dar uma resumida, eu vou fazer um textinho rápido e vou conversar com todos os pais sobre isso. Ótimo. Eu vou fazer um texto e colocar na agenda. Se você garantir que os pais leem o que você manda, ótimo. Cada um vai fazer do seu jeito. O importante é os pais terem ciência de tudo isso que eu falei para vocês. Tudo isso que eu falei aqui, os pais precisam saber. Por quê? Eu pedi no Instagram pro pessoal que, para quem fosse mãe ou pai, né, que normalmente só tem mulheres, quem fosse mãe, mandasse uma mensagem para mim falando como se sentiu ou como se sentiria se fosse buscar o seu filho na escola e seu filho tivesse mordido, tá? E eu recebi um monte de gente falando, ai, Vivi, apesar de ser professora, eu fico tão triste. Ai, Vivi, eu sei, eu sou professora, eu entendo, mas eu fico com o coração na mão. Ai, eu fico morrendo de dó do meu filho, apesar de entender o que acontece. Uma chuva de pessoas falando. E é exatamente como eu me senti nas vezes que as minhas filhas foram mordidas, tá? Então, assim, gente, eu sei de tudo isso. Mas é inevitável você olhar para o seu filho mordido, machucado e não se sentir mal com aquilo e não ficar chateada com aquilo. É inevitável, tá? Então, preocupem-se em focar no que vocês podem fazer, ensinando as crianças, fazendo um mapeamento para vocês entenderem como que é a realidade da escola de vocês, da sala de vocês. Foquem nisso, tá? Não foquem em não deixar os pais chateados, porque isso é impossível, tá? Os pais precisam saber o que aconteceu, entender como se dá esse processo, para não achar 100% que a culpa é sua, porque um pouquinho a gente sempre vai pensar. Todas as vezes que as minhas filhas foram mordidas, tá? Eu parava e falava assim, puxa vida, eu sei de tudo isso, mas será que a professora faz a parte dela? A gente sempre pensa, gente, a gente sempre pensa. Porque quando um aluno meu morde o outro, eu paro e penso, eu falo, putz, será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? Peraí, eu vou para o mapeamento da mordida, preencho tudo lá. Meu, será o que mais que eu poderia ter feito? O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso falar com essa criança? O que será que eu não falei? Vou falar de novo. A gente se cobra.
Então, assim, não ficar chateado é inevitável. A gente vai ficar chateado, a criança vai se chatear, a família vai se chatear, você vai se chatear. Mas isso faz parte do processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, tá? Então é importante explicar isso para a família. Só que agora vem o pulo do gato. Lembra disso, anota isso, por favor. Não adianta você querer explicar para a família tudo isso que eu expliquei aqui para vocês no dia que o filho deles foi mordido. Fato. Não adianta, tá? Não adianta. Por quê? A criança foi mordida, a mãe tá assim, ó. Ai, meu filho foi mordido. Ai, coitado do meu filho. Ai, será que na hora ele chorou? Ai, será que alguém pegou ele no colo? Ai, será que essa professora é boa mesmo? Ai, será que essa escola é boa mesmo? A mãe tá nessa vibe, a mãe tá nesse pensamento. Ela não vai parar pra te ouvir, pra entender o que aconteceu. Ela não vai. Então, antes do filho ser mordido, é legal que você tenha essa conversa com a família. Seja na hora da matrícula, seja na reunião, seja num vídeo, da forma que vocês quiserem, já falei isso, tá? Mas é importante que isso aconteça antes, tá? Ah, Vivian, eu trabalho com turmas de 5 anos. É raríssimo uma criança morder. Nossa, nunca acontece. Beleza. Você não vai fazer uma reunião e abordar esse tema de forma profunda, porque as chances disso acontecer na sua turma é mínima. Vivian, eu trabalho no B2. Todo ano tem mordida na minha sala. Todo ano eu tenho um aluno que morde. É inevitável. Todo ano eu tenho. Não passou um ano que eu não tivesse. Então, óbvio que você precisa falar sobre isso, tá? Então, dependendo da idade que você trabalha, é bom que você coloque isso como pauta, assim, fundamental. E as coisas têm que serem, as coisas precisam ser ditas antes de acontecerem. Então, olha, pessoal, agora, tá lá na reunião, o filho de vocês está numa fase oral, uma fase egocêntrica, acontece assim, 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 assim. E pode acontecer, não é com todas as crianças, mas muitas crianças começam a morder. Então, eu gostaria de abordar esse assunto com vocês, explicar o que eu espero que vocês façam em casa e contar um pouquinho também do que eu vou fazer aqui. Então, evita a brincadeira, não fala de mordidinha de amor, beijo de dente, qualquer coisa nesse sentido. Não brinca de morder, não ensina a criança a morder. Se por acaso seu filho te morder, explica que não pode, que dói, que machuca e ensina a fazer carinho. E aqui na escola eu vou fazer assim, porque a criança tá com raiva, ou tá chateada, ou tá querendo explorar, ou tá coçando o dentinho, e aí eu vou agir assim, 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 eu vou falar isso, isso e aquilo. Explica, conversa, antes. Isso eu tô falando, Vivian, da onde você tirou isso? Eu não li em livro nenhum, eu tô falando da minha experiência prática, tá? Quando eu entrei no berçário, a primeira vez que eu fui trabalhar no berçário, aconteceram alguns casos de mordida e aconteceram famílias que me questionaram e que ficaram muito bravas e que foram reclamar na coordenação. Aconteceu tudo isso comigo. E eu comecei a pensar numa solução que tivesse ao meu alcance. Por quê? Falar pra mãe, não fica triste, isso é normal? Não está no meu alcance, eu não posso mudar o sentimento do outro. Evitar 100% falar, não, a partir de agora eu não vai ter 0 mordida. Eu sabia que também não estava no meu alcance. Então eu foquei em tentar ensinar os pais para me ajudarem no processo e também para quando acontecer, ser um pouquinho mais ameno para eles, para mim, para a criança, para todo mundo. Tá? Então eu comecei a perceber na prática que quando eu ensinava isso para os pais, quando eu alertava os pais sobre isso, quando acontecia, e claro, não acontecia com todo mundo, vamos supor que eu tivesse uma turma de 15 alunos, poderia acontecer que no final do semestre, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos, nunca tivessem sido mordidos. Mas não tem problema, aquela família aprendeu aquilo e de repente
Poderia acontecer no parquinho, poderia acontecer na casa da avó, né, com os primos, e a família já ia saber como lidar. Mas aquele 1, 2, 3 ou 4, seja lá quantos foram, que foram mordidos, a família não teve aquele baque, aquele choque. Porque ela já sabia que aquilo poderia acontecer, ela já sabia como eu ia tratar aquilo, ela já tinha a responsabilidade dela, o que ela ia fazer em casa, para que aquilo não acontecesse. Quero conversar com a criança, ensinando a questão da empatia, não brincando de morder. Então, quer dizer, a família já tinha uma certa responsabilidade. Ao passo que quando acontece, a responsabilidade não é da criança, nem só da criança, nem só da professora, nem só da família. É dos três. Por quê? Porque a família já estava no processo. Olha, inclusive eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque apesar de ser uma fase, apesar de ser essa fase oral, fase egocêntrica, eu preciso que vocês não brinquem de morder, eu preciso que vocês. Então, se em algum momento aquela família falhou, o que é absolutamente normal, né? Porque ninguém é perfeito. Então, se em algum momento aquela família acabou sem querer brincando de morder e depois, eu fiz aquilo, a professora falou que não podia. E um dia o filho dela chegou mordido da escola, com certeza ela não vai pôr toda a culpa no professor. Porque ela vai lembrar que ela também tinha a responsabilidade dela. E que ela também não cumpriu 100% a responsabilidade dela. Percebem? Então isso modifica muito o como lidar com a mordida com relação à família. Modifica muito, muda da água pro vinho, tá? Agora a gente tá meio que numa reta final, o semestre tá acabando, enfim. Mas quando vocês tiverem oportunidade, por menor que seja, conversem nesse sentido com a família, tá? E aí, Vivian, aconteceu. A criança foi mordida. Isso independente, tá? Se você já conversou previamente com a família ou não, eu imagino que a maioria aqui, infelizmente, não conversou previamente com a família. Infelizmente, muito infelizmente. Mas eu acredito também que vocês podem mudar essa realidade, que vocês podem passar a conversar. Agora, independente se você conversou ou não com essa família, o que você vai precisar fazer? Você precisa explicar para a família o que aconteceu e o que você fez. Simples assim. Então, olha, mãe, pai, quem quer que seja que tá pegando a criança lá. Aconteceu hoje, o seu filho, seu neto, né, o fulano, levou uma mordida do amiguinho, num momento assim, ou assado, mais ou menos o que aconteceu. O que você fez? Tá? Sempre falo o que você fez, é importante. A família também se sente acolhida. Olha, a gente colocou gelo. Crie um protocolo para sua escola, né? Então a gente vai colocar gelo até 20 minutinhos e eu vou tirar o gelinho de tempo em tempo para ver como tá. Intercalando com o gelo eu vou fazer o chazinho, a compressa do chazinho de camomila. Eu vou fazer gelo várias vezes ao dia e chazinho várias vezes ao dia para minimizar a vermelhidão, aquela irritação, o inchaço, para evitar que fique roxo. Cria um protocolo do que você vai fazer. E aí você explica para a família o que foi feito, explica qual é o protocolo da sua escola, tá? Para ir amenizando a família. Beleza, meu filho foi mordido, tá? Ele não ficou totalmente largado, né? A professora cuidou, teve todo esse procedimento, tem um protocolo e tal. Mostra para a família que aquilo, se não acontece sempre, mostra para a família que não acontece sempre. Mostra para a família que, olha, são, sei lá, 200 dias, 100 dias, sei lá eu quantos dias que a criança tá na escola e aconteceu uma vez, né? Isso quer dizer que você sabe lidar, que você faz o trabalho que tem que ser feito. Se tiver oportunidade, explica o trabalho que é feito, mas que acontece em fração de segundo. Da mesma forma que a criança cai e de repente chega na segunda-feira na escola com a testinha roxa, porque caiu em casa, a família também não queria nada de mal. A criança caiu, acontece. A criança mordeu, também acontece, tá? Só que é claro que tem que ter todo esse processo de explicar para a criança. Não acontece, beleza, né? E paciência, não posso fazer nada, não. Todo esse processo que eu expliquei para vocês do que a gente tem que fazer.
Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Quanto mais claro for com a família, melhor, tá? Quanto mais detalhes sobre como funciona essa situação, melhor. Então, olha, mãe, infelizmente hoje, apesar de todos os nossos cuidados e toda a nossa atenção, aconteceu, o seu filho foi mordido por um amiguinho, ele foi pegar o brinquedo da mão do amiguinho, ou o amiguinho foi pegar o brinquedo da mão dele, enfim. E acabou mordendo, se é que for isso, tá? Se for outra coisa, você explica o que aconteceu. E acabou mordendo. E foi aqui no braço, olha, tá desse jeito. Nós fizemos isso, isso, isso e isso. E eu queria que você soubesse que a gente tem um protocolo aqui na escola para cuidar da criança quando isso acontece. O protocolo é esse. Mas, por outro lado, isso acontece muito pouco, porque nós temos estratégias... Nossa, veio um bicho aqui. Porque nós temos estratégias de conversar sempre com as crianças, de não deixar as crianças ociosas. Explicar quais são as suas estratégias, tá? E se você tiver como mostrar, gente, mostrar alguma coisa visual, é muito importante. Inclusive, o nosso trabalho para evitar que as crianças mordam, ele é tão forte, ele é tão sério, que eu vou te mostrar aqui, ó. A gente tem um mapeamento, tá? Faz um mapeamento sem os nomes, tá bom? Para mostrar para a família. A gente tem aqui um mapeamento, olha para você ver, ó, a última mordida foi há um mês atrás. Então, não acontece sempre. Não é que hoje foi o seu filho, ontem foi o outro, antes de ontem foi outro. Não, aqui não acontece, porque a gente toma cuidado, tá? Isso, a Elaine tá dizendo, a nossa forma de conversar muda todo o contexto. Adorei a live. É isso mesmo, Elaine. A nossa forma de conversar muda todo o contexto, tá? Então vejam bem como vão falar e falem nesse sentido. O foco é sempre a criança. Inclusive, agora eu preciso da sua ajuda, porque ele não mordeu por mal. Ele não é mal. A gente não acredita que a criança faça isso por mal. Ele mordeu porque ele tá conhecendo um amiguinho, ou porque ele gosta muito, ou porque ele tava com raiva. Explicar por que ele mordeu. E agora a gente precisa ajudá-lo e ensiná-lo a lidar com esse sentimento. Então, a gente vai ajudar assim, assim, assim. E a criança que foi mordida, olha, inclusive agora a gente precisa da sua ajuda. Para ele, explicando para ele que ele tem que pôr a mãozinha, que ele tem que falar não. E se ele quiser morder, a gente vai explicar que dói no amigo, empatia, Chama a família e mostra para a família que o foco e isso sempre tem que ser mesmo, a criança. Ok? Aline, não muda nada. A Aline tá perguntando. E se tivermos uma criança que morde muito? Não importa se a criança mordeu uma vez ou mordeu 300 vezes. A gente tem que falar com a família. A gente tem que avisar a família, a gente tem que conversar, pedir ajuda da família, parceria da família, ensinar essa criança, continuar ensinando essa criança, mostrar, não só falar, mas mostrar empatia para a criança, dar o abraço, fazer mesmo os movimentos como eu expliquei no começo da live, tá? Não importa se ela mordeu uma vez ou mordeu 200 vezes. Esse é o processo. Sempre tem criança que morde mais e criança que morde menos e tem criança que nunca morde. As minhas filhas nunca morderam. Sim, Luzinete, é importante falar para os pais. É fundamental falar para os pais de quem mordeu e de quem foi mordido. Aprendi muito, adorei. Que ótimo, Lourdes. Amei, obrigada, Vivian, pelas explicações. Show, Mônica. Também adorei a live. Cristina, ótimo. Pessoal, então é isso. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer aqui? Maravilha. Maravilha. Ah, deixa eu falar o link para vocês baixarem o mapeamento de mordida, tá? Eu falei aqui o que tem que ter no mapeamento, mas eu vou passar o link para vocês baixarem. O link é https:// o link normal, que baixa coisa, né? Só jogar lá no Google que aparece. bebeativo.com.br/mapeamentodemordida.pdf. Tudo junto. bebeativo.com.br/mapeamentodemordida.pdf. Quando terminar a live, eu vou colocar aqui nos comentários. No Instagram eu coloco no Stories.
E aqui no Facebook eu coloco nos comentários, tá bom? Eu coloco nos comentários. Vou responder 2 perguntinhas maravilhosas que eu acabei de ver aqui, ó. Uma delas é da Silvânia aqui, ó. Infelizmente, a família não se interessa quando o filho morde. Só ficam irritados quando seus filhos são mordidos. Perfeito. Silvane, sabe por que a família não se interessa quando o filho morde? Porque, normalmente, quando a criança morde, a família não tem noção que essa criança está precisando de ajuda. É muito difícil a pessoa entender que a criança que morde está precisando de ajuda. Que a criança que morde também sofreu. Vocês já pararam para perceber que tem muita criança que depois que ela morde, ela vê o outro chorando, ela começa a chorar também? Acontece isso por quê? Porque ela não queria fazer mal. Ela não pensou que aquilo ia fazer mal. Eu já tomei mordida de aluno. Gente, eu tomei uma mordida de aluno do primeiro ano do ensino fundamental, tá? Eu dando aula de psicomotricidade e a gente estava sentado no chão fazendo uma roda e eu estava explicando para eles o que a gente ia fazer. E ele veio e deitou com a cabeça no meu colo. Tava todo mundo perninha de índio, ele veio e deitou com a cabeça no meu colo e me deu uma mordida. 6 anos. 6 anos. Aí eu falei, chamava André, esse meu aluno, nunca esqueço. Ele chamava André. E eu falei, André, tá louco, doeu minha perna, olha o que você fez. Ele ficou apavorado, ele, desculpa, doeu, não era pra doer, tão fofinha a sua perna. Ele não se ligou que ele tava me machucando, sabe? Foi aquela coisa de uma coisinha gostosa, fofinha. Eu já sou toda rechonchundinha, né? Aí ele viu a minha perna lá, aí ele quis morder, tá? Então, assim, não foi por mal, não foi por mal, entende? E a criança, quando ela percebe que não é por mal, a criança se sente mal. Quando não é por mal, e nunca é por mal, sempre tem essas explicações, a criança fala, desculpa, não era isso. Tem gente que já mordeu o filho. Já mordeu o filho e passou da medida e falou, não, filho, não, desculpa. Já foi. Então, acontece também esse tipo de caso. Mas, de qualquer forma, a criança que morde, ela tá precisando de ajuda. Ela tá precisando de ajuda. Ninguém, gente, volto a repetir, ninguém em sã consciência quer machucar o outro. Uma pessoa que quer machucar o outro, ela não tá normal, ela tem algum problema psicológico, ela não tá bem. Ninguém em sã consciência quer machucar outra pessoa. Certo? Então, ela tá precisando de ajuda. E a família não se interessa porque a família não sabe que o filho tá precisando de ajuda. A gente não tem que começar a conversa falando, olha mãe, hoje o seu filho mordeu o amiguinho. Porque o foco, quando a gente vai conversar com a mãe da criança que mordeu, o foco não é o morder, o foco não é o amiguinho. O foco é, mãe, o seu filho está precisando da sua ajuda. Mãe, eu já estou ajudando o seu filho. Agora eu preciso que você colabore comigo. Eu preciso da sua parceria para ajudar o seu filho. Nossa, professor, o que está acontecendo? Pois é, o seu filho mordeu um amigo. Primeiro a gente foca no que a gente quer, gente. A gente não quer ajuda da família. A gente não sabe que a criança precisa dessa ajuda. Então a gente tem que explicar para a mãe isso. Senão é normal. Se eu não soubesse disso, eu ia falar, a professora veio falar que meu filho mordeu. O que ela quer que eu faça? Ele tem 1 ano, ele não entende nada, ele não fala nada. Ela quer que eu faça o quê? Paciência, né? Normal. Professora doida. Era isso que eu ia pensar. E é isso que muitas famílias pensam. Por isso que a gente pensa que a família não se importa. Mas a família não tem esse conhecimento, tá? Então lembra sempre de explicar isso para a família. E a outra pergunta que eu ia responder sumiu aqui. Duas coisas, ó. E quando a criança morde ela mesma? Quando ela morde ela mesma, naquela coisa de morder e não machucar, ela pode estar conhecendo, ela pode estar sentindo, vendo como é, tá? Agora, se você vê que ela tá se machucando, aí é importante chamar a família, conversar,
De repente a família levar num psicólogo, tá? Para avaliar, para entender, para ajudar, para orientar, tá bom? Uma vez a criança se morder, às vezes até sem querer, ela põe a boca nela mesma, da mesma forma que ela põe a boca no amigo, ela põe a boca nela mesma, ela não tem noção da força, quando ela vai ver, ela já se machucou e até chora. Se for um caso esporádico, que ela tava ali explorando o próprio corpo e mordeu, tudo bem. Agora, se for uma coisa que se repita e ela tá se machucando, a família precisa estar ciente e precisa acompanhar, tá? Precisa conversar com o pediatra, passar no psicólogo, para ter uma orientação mais aprofundada, para entender mais a fundo o que tá acontecendo com essa criança, tá bom? No meu caso, a mãe da criança que sempre morde trabalha comigo. Será que ele morde por ciúmes? Olha, Lisa, se eu entendi direito, vamos supor, é você e essa mamãe, trabalham juntas, e a criança é aluno de vocês duas, ela trabalha com você na mesma sala. Ou seja, ela é pro do filho. 99% de chance de ser a questão do ciúme, sim. De ser a questão do ciúme, sim, tá? Esse é um papo que a gente pode ter numa outra live, mas, gente, o adulto, ele sabe diferenciar, né? Então, olha, aqui é meu local de trabalho, aqui eu posso isso, aqui eu posso aquilo outro. O adulto sabe. Basta ver as redes sociais, né? Se a gente for olhar aí as redes sociais das pessoas, o mundo é belo, é maravilhoso, só acontecem coisas incríveis. Por que as pessoas não colocam as coisas ruins? Porque elas sabem aonde elas podem mostrar, aonde elas não podem mostrar, o que é legal, o que não é legal. O adulto sabe. A criança não sabe. Não dá pra gente querer que uma criança da educação infantil entenda que ela tem que dividir a mãe dela com os demais amigos. Não dá. E a escola também tem que entender isso. Então, ela precisa sim, se ela trabalha na mesma sala, se ela é pro do filho, ela precisa sim, muitas vezes, pegar o filho dela no colo, dar uma atenção, conversar com ele, alguma coisa além das outras crianças. Por quê? Porque ele tem essa necessidade com ela de mãe. Ele não consegue separar. Opa, essa é minha mãe, essa é minha professora. É difícil para a criança. Ele não consegue entender isso, tá? Então, a culpa não é dele. Veja, não é que tenha um culpado, né? A culpa também não é da mãe, ela tá trabalhando, também não é sua, que também tá trabalhando, enfim. Não é que tenha um culpado, mas eu digo que ele não consegue entender, ele não consegue lidar com essa situação. Então, tem que ir conversando. É importante que a mãe sempre fale pra ele, fala, filho, a gente vai na escola, a mamãe fica com todos os amiguinhos, brinca com todo mundo, troca fralda, enfim, o que ela fizer. Mas você, isso em casa já, tá? Você é o amorzinho da mamãe, você é meu filho, eu amo você, você é importante pra mim. Vivian, a criança só tem 10 meses, faça isso. Vivian, mas a criança tem 1 ano, faça isso. 2, 3, 4, 5, 10 anos, faça isso. Tá? É muito, muito importante que essa criança sinta, que ela é amada e que para a mãe dela ela é especial. E ela tem que ser especial, porque ela é a filha. Por mais que a gente ame os alunos, aluno é aluno, filho é filho. É claro que na escola a professora vai tratar todo mundo igual, vai respeitar igual, vai gostar igual, vai lidar igual, vai fazer tudo igual, não vai fazer diferença. Mas o filho tem que saber que ele é diferente para aquela mãe, tá? Eu tenho certeza, Lisa, certeza absoluta que se vocês fizerem isso, principalmente essa mãe, a sua colega, fizer isso, fale isso para ela, chame ela para as lives, manda o link dessa live para ela. Se essa mãe fizer isso, vai mudar assim da água pro vinho, vai dar muito resultado. Ela precisa, não é uma vez, é todo dia, todo dia, todo dia. Quando ela sair da escola, na primeira oportunidade que ela tiver, no carro, quando chegar em casa, onde for. Ai, filho, que gostoso ficar com você, a mamãe te ama tanto, você é tão importante pra mim. Ai, eu adoro você, eu te amo, você é especial, você é importante. Lá na escola, a mamãe fica com todas as crianças, a mamãe brinca com todo mundo. Mas você é o amor da mamãe, você é meu filho. Só você é meu filhinho, que eu amo tanto, que eu gosto. E abraça aquela criança e mostra para aquela criança.
Aí ele vai começar a entender que apesar da mãe lá na escola fazer a mesma coisa para todos, é a mãe dele. Chega em casa, viu, filho? Olha, você tá vendo? Lá na escola a mamãe fica com todo mundo, mas aqui a mamãe é só sua, vem. Ai, a mamãe é só sua. Ai, como a mamãe te ama. Da mesma forma que uma mãe que não trabalha com a criança faz, né? Quando você que é mãe, você pegou seu filho na escola, você chega em casa e fala, ai, filho, que saudade. Eu, pelo menos, sou assim. Né? A minha mais nova tem 4. Eu falo, filha, que saudade. A mamãe tava morrendo de saudade. Como foi seu dia? Ai, como você é importante pra mim. Como eu sinto sua falta. Mas também fico feliz que você tava na escola com seus amigos. Como foi? Eu falo isso pra minha filha. Da mesma forma que essa mãe que trabalha com ela, com essa criança, vai falar. Vai falar, filho, você é importante pra mim, a mamãe te ama. Lá na escola a gente brinca com todo mundo, mas olha que legal, aqui em casa a mamãe é só sua. E na escola, em alguns momentos, a mãe pode e deve repetir isso. Quando a criança estiver querendo muito o colo da mãe e atenção e tudo mais, ela pode pegar no colo, dar aquele abraço e explicar. Falar, olha, filho, aqui a mamãe vai brincar com todo mundo. Aqui na escola, todo mundo brinca junto. Mas quando chegar em casa, a mamãe vai ficar só com você. Aí você é só da mamãe e a mamãe é só sua. Para ajudar a criança, gente, é muito difícil, né? Pensa. Como assim, cara? A mãe é minha. Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Vai procurar sua mãe, todo mundo quer a minha. Não dá pra criança lidar com isso, né? É difícil. Então a gente vai falando assim, não briga com essa criança, não grita, para filho, você não pode fazer isso. Ou você com o filho dela, não, agora sua mãe não pode, vem cá. Jamais. Isso vai piorar o problema, isso vai atrapalhar muito mais. Toda vez que ele quiser a mãe tem que estar presente. Mesmo que ela não faça o que ele quer. Mas ela vai falar, filho, a mamãe tá aqui, a mamãe te ama. Agora a mamãe vai brincar com todos. Em casa, a gente fica só nós dois. Toda vez. Se a criança tiver essa necessidade 2 vezes por dia, 2 vezes por dia. Se a criança tiver essa necessidade 10 vezes por dia, ela vai falar 10 vezes por dia. Criança aprende pelo exemplo e aprende pela repetição. E nós, que somos professoras incríveis, maravilhosas, que gostamos de estudar, que estamos até 10h10 da noite aqui nessa live hoje, com certeza temos total condição de fazer isso. É só a gente praticar. Só a gente praticar. Como que a gente pratica? Fazendo. Olhando para o nosso aluno, ensinando, fazendo, voltando nessa live, revendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se for necessário e colocando em prática. Um dia de cada vez, um passo de cada vez e assim a gente vai transformando o berçário. É isso, meninas. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por compartilhar dessa noite comigo, dividir essa noite comigo. Se você gostou dessa live, se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, comenta, manda mensagem para mim, manda e-mail, manda direct, me fala, tá? Porque isso me ajuda muito. Se eu falar, fiz aquela live lá, fiquei 1h30, 1h40, acho que o pessoal não gostou, ninguém me mandou mensagem, ninguém nada... Né, acaba desmotivando, fala, putz, será que tá legal? Será que tá ajudando alguém? Será que tá servindo pra alguma coisa? Então manda mensagem, manda direct, Vivi, eu gostei, Vivi, foi bom demais, Vivi, eu usei, eu fiz assim, eu fiz assado, isso deu certo, aquilo deu errado. Tudo isso me ajuda demais a trazer melhores conteúdos pra vocês, tá bom? Tem uma coisa legal aqui da Cátila. Minha situação, às vezes arranjo o horário de almoço e aproveito para ficar com a minha filha, de acordo com a necessidade dela. É bom saber que foi a atitude certa. Show, Cátila. Cátila é aluna PBS, né? Se não me engano, a Cátila é aluna PBS. Não podia esperar outra atitude de uma aluna PBS. Fantástico, olha lá, na hora do almoço ela vai, fica com a filha, dá a atenção que a filha precisa. Maravilhoso, perfeito. É isso aí. Show, pessoal! Um excelente feriado para vocês, um ótimo final de semana, um maravilhoso final de semana. Aproveitem, divirtam-se, estudem, brinquem, namorem, façam tudo que faça vocês felizes e levem vocês ao sucesso, tá bom? Um grande beijo
e até quinta-feira que vem, às 20h30 de Brasília. Tchau, até lá!